E aí pessoal, esse aqui é um pequeno vídeo sobre o que o novo jogo da saga do Elden Ring tem a ver com jogos indies. Eu vou fazer uma relação aqui entre o Elden Ring, um blog post de um cara bem interessante de se ler, e um jogo indie aqui chamado The Falconeer. Então, Elden Ring é um jogo aí, né, de action RPG, um Souls-like da From Software, pra quem não conhece. É difícil alguém não conhecer porque é um dos jogos mais famosos aí dos últimos 2 anos e meio, mais ou menos. E eles acabaram de anunciar no Game Awards um jogo novo que segue a saga do jogo, mas não tem ligação em termos de história, mas é no mesmo mundo com a mesma temática, que se chama Elden Ring Night Rain. E esse jogo ele começou a ser desenvolvido no meio do desenvolvimento do Elden Ring. Né? Segundo a entrevista com o diretor desse jogo aqui, que não é o Miyazaki, que é o presidente da From Software, né? É um outro diretor. Segundo ele, esse jogo começou a ser desenvolvido no meio do desenvolvimento do Elden Ring, então provavelmente, talvez no final de 2021, início de 2022, e provavelmente estava sendo desenvolvido junto com a DLC, o Shadow of the Earth Tree. E esse jogo eles basicamente reusaram todos os assets de uma área específica do jogo, trocaram aí vários temas e dá pra ver que eles colocaram modelos novos e tudo, mas eles reusaram um monte de inimigo, reusaram vários assets, reusaram várias mecânicas. O jogo ele é construído em cima disso, né? Construído em cima do jogo base do Elden Ring. E eu ia trazer esse artigo aqui, é bem interessante esse blog aqui, pra quem sabe ler inglês, é bem interessante acompanhar esse cara aqui, que ele estuda o mercado da Steam, o que o pessoal que compra jogo na Steam gosta, os números, estatísticas, ele estuda casos de sucesso de jogos indies, ele estuda quais os gêneros que dão certo, quais não dão certo, quais estratégias alguns jogos usaram que deu certo e outros que não deram, enfim. É muito interessante basicamente todos os posts desse cara, mas eu trouxe esse aqui, que ele chama de The Missing Middle, que é o quê? Que é o faltante, né? O meio faltante, o meio ausente. E aqui ele fala que o modelo atual de desenvolvimento de jogos, eles têm um meio faltante, que é o quê? A mentalidade é basicamente o seguinte: ou o pessoal faz jogos, né, de Game Jam, que eles fazem ali num fim de semana, postam no itch.io de graça, ou eles vão com tudo, que é, sei lá, pedem demissão do emprego, planejam um projeto de múltiplos anos e, tipo, o único jeito de ganhar dinheiro com esse projeto é ganhando, sei lá, 400 mil, 500 mil, 600 mil dólares no primeiro mês de lançamento, para poder o projeto se pagar. E o que seria esse jogo de meio, tá? O que seria esse meio faltante aí? Seriam jogos que são maiores e mais polidos, né? Segundo ele aqui, maiores e mais polidos que um jogo de Game Jam, mas não gigante, né? Mas também é menor que um jogo AAA, né? E não um jogo que também, por exemplo, um Stardew Valley da vida que levou 4 anos para fazer. Porque esse tipo de projeto / jogo é um projeto que é uma exceção à regra, né? Ele não é um caso que deva ser levado como uma regra, que são casos raros de acontecer, onde a pessoa leva 4, 5, 6 anos para fazer um jogo e ela faz sucesso. Então esse jogo meio, que seria o meio faltante, ele deveria levar mais ou menos entre 1 a 9 meses para ser feito. E de preferência um jogo que pode ser rentável, né? Um jogo que tu pode ganhar dinheiro com ele. Então em algum gênero que possa gerar alguma renda. Em alguma coisa de entre 10 mil a 40 mil dólares. O que, por incrível que pareça, não é algo exorbitante na Steam, né? Não é uma coisa que vai te gerar... vai, por exemplo, te fazer com que tu consiga viver só de jogos, mas é algo que pode ser rentável. Então ele dá esse exemplo, ele usa esse exemplo de estrutura, né, de jogo, que é um jogo do meio faltante que ele está usando aqui no artigo. Todo o artigo é muito interessante, ele fala bastante sobre os criadores do Doom, o John Romero e o acho que é John Carmack o nome dele. Fala sobre como eles faziam esses tipos de jogos mais antigamente, mas hoje em dia não se faz mais esse tipo de jogo. E como isso pode ser interessante para desenvolvedores indies. E aí eu queria usar o exemplo desse jogo aqui, que se chama The Falconeer. Tá, o The Falconeer é um jogo de um desenvolvedor indie chamado Thomas Sala, e ele fez basicamente isso, ele lançou esse jogo, fez sucesso, e o que ele fez? Em vez de começar do zero,
né, jogar tudo fora, criar novos assets, código novo, começar um projeto novo do zero, e aí demorar ali o quê? 2, 3 anos para lançar um projeto de um tamanho considerável de novo, ele reutilizou esse projeto e a temática, e ele lançou esse jogo aqui, Bulwark Evolution Falconeer Chronicles, que é no mesmo universo daquele jogo dele ali, né, do Falconeer, só que agora, em vez de um jogo de combate em mundo aberto, onde tu anda com um dragão ali e tudo mais, é um jogo de city builder. Um city builder minimalista, né, de construção de cidade. Então, como você pode ver no vídeo aí, tu pode construir cidades, colocar prédios e tudo mais, de forma estratégica, né. Existe toda uma estratégia onde tu vai construir, colocar os teus prédios e tudo mais. E ele usou essa abordagem, que é o quê? É tu pegar uma temática de um jogo que tu já lançou que deu certo, que é algo que tá dando certo, e tu expandir naquele universo, né? Tu expandir como se fosse uma franquia. Ou seguindo a mecânica e expandindo a mecânica e trocando a temática, ou mantendo a temática e o universo e trocando a mecânica ou o gênero do jogo. Aliás, esse gênero aqui, City Builder, é um dos gêneros mais rentáveis na Steam. É um gênero que o pessoal que compra na Steam gosta bastante. E o que isso tem a ver? O que esse jogo tem a ver com esse artigo e com esse jogo novo da From Software? Tem a ver que, basicamente, o que esse desenvolvedor aqui fez é o que o pessoal da From Software fez. Eles pegaram um projeto que, basicamente eles sabiam que ia dar sucesso ou já tinha sido lançado, eu não sei exatamente quando que eles começaram a desenvolver esse projeto, mas eles fizeram um game experimental aqui, que vai ser um multiplayer co-op, meio roguelike, se eu entendi bem. É um jogo tipo, sei lá, o Dead Cells, assim, né? Que é um jogo roguelike, cada run vai ser composta por 3 dias, se eu não me engano. 3 dias no jogo, né? Que vai ser em torno de 40, 50 minutos de sessão por jogo. E tu vai poder jogar até 3 jogadores ou solo. Né? Tu pode jogar com 3 ou solo. E isso foi construído em cima do jogo, né, do Elden Ring. Ou seja, eles, em vez de começar do zero para poder experimentar uma ideia que eles tinham, né, imagina esse jogo com essas mecânicas, mas, né, algumas coisas diferentes, né, tipo, o personagem dá pra ver que ele corre um pouco mais rápido, dá pra ver que tem o wall jump, né, que aqui no vídeo tá aparecendo agora, dá pra ver que tem coisas diferentes aqui, então eles pegaram essas ideias que eles tiveram e pensaram, vamos experimentar um tipo de jogo diferente aqui, multiplayer, mas vamos construir em cima de uma base que a gente já tem. E é basicamente isso que esse desenvolvedor fez, e é basicamente isso que tu pode aplicar nesse tipo de desenvolvimento aqui. Desenvolvendo jogos que levam, né, que tem um escopo para serem feitos aí de 1 a 9 meses, onde tu constrói um projeto em cima do outro. Né? Tu pode construir um projeto em cima do outro, elaborar bem esses projetos para tu poder expandir e ter uma base boa para o próximo projeto. E se tu falhar, digamos que tu falhe, né, num projeto, não deu certo, não atraiu muitos jogadores, não é uma coisa que é interessante, foi uma ideia meio falhada, tu pode reformular aquele mesmo projeto, trocar a temática ou trocar as mecânicas, seja lá o que for que não deu certo, e seguir adiante para um outro projeto, em vez de começar do zero. E assim tu pode ter iterações mais rápidas, né? E se alguma coisa der certo, se alguma ideia tua pegar, né? Se tu tocar na parede e colar, e grudar na parede aquela ideia, tu pode pegar e seguir e expandir essa ideia, ou para um jogo, né, talvez aí de 1, 2 anos, ou tu lançar esse jogo e tu expandir a franquia, expandir naquela ideia, naquela mesma temática ali, ou de mecânicas que tu fez. E assim tu pode desenvolver com ciclos menores e ir experimentando para ver o que dá e o que não dá certo, em vez de começar do zero o tempo todo, né? Em vez de fazer um jogo de plataforma 3D, daqui a pouco tu troca para um jogo top-down, aí daqui a pouco é um FPS de horror, daqui a pouco é um jogo de puzzle, enfim, em vez de ficar pulando de barco em barco, diminuir o escopo dos jogos, mas tentar iterar no mesmo projeto, na mesma, no caso fazer como é que se fala, um reskin, né, que se fala, trocar a temática e a aparência, ou, né, mexer nas mecânicas um pouco e ir transformando aquele jogo até tu achar uma ideia que encaixe e que seja uma ideia boa, né, que seja um jogo bom, que chame atenção, que tu possa fazer um bom marketing, enfim. Descobrir o que pode funcionar ou não pra ti, né, e o que tu gosta ou não de fazer, e o que pode acabar vir, né, dando certo na Steam.
Pra tu poder vender e ter alguns projetos com alguma rentabilidade, porque é melhor alguns projetos que tu levou de 6 a 9, 10 meses pra fazer e tu conseguiu uma renda ali de 5 a 10 mil dólares, digamos, que 5, 10, 15, e tu pode ir somando um ao outro, enquanto tu vai expandindo essa fórmula de reformular o mesmo projeto para jogos diferentes, do que tu acabar gastando aí 3, 4 anos num jogo que tá fadado ao fracasso, porque tu não testou a ideia, tu não sabe se vai dar certo, ou de focar em apenas jogos muito curtos que não chegam nem valer a pena botar a vender, porque são curtos demais e ninguém compraria. Então acho que essa é uma ideia interessante, uma abordagem interessante de desenvolver jogos como indie, assim, né? Como solo. Ou um time de dois, três, no máximo 3 pessoas aí. E é isso.